Pessoal, vim aqui atualizar vocês sobre a situação do Roblox Pressure e vim conversar também do porquê que eu tirei o meu vídeo do ar. Vamos logo explicar o porquê que meu vídeo saiu. Não foi por causa de strike, não foi por causa de pedido, não foi por causa disso. Eu acabei analisando o que aconteceu depois do meu vídeo, acabei analisando as coisas que foram postadas até pelo próprio Zeal e também muita gente acabou falando e comentando, então eu tomei a decisão de pensar, cara, eu vou tirar o vídeo do ar porque pra mim a situação agora está inconclusiva. Eu entendo que tem pessoas que estão defendendo a Ren, eu entendo que tem pessoas que estão defendendo o Zeal, mas a gente tem pontos dos dois lados agora, e agora com o documento do Zeal, e as pessoas até indo atrás da Ren e perguntando pra ela, começou a ter uma atitude muito ruim, que foi de não vou responder ninguém, vou responder quando eu quiser, o cara realmente fez um monte de coisa, e aí o Zeal tá tipo, cara, não foi bem isso que aconteceu, foi uma coisa consentida, e tá aqui as mensagens e as provas que eu tenho do meu lado. E aí acabou tendo muita gente falando muita coisa. Como isso aconteceu, eu cheguei e falei assim, cara, acho melhor eu tirar o vídeo do ar, porque realmente eu deveria ter esperado. Por isso eu peço desculpas pra vocês que assistem, que veem meus vídeos e tudo mais. Foi uma situação extremamente chata e foi uma situação que tá desagradável, terrível, são acusações sérias e o que corroborou pra isso ficar no ar ou acontecer ou as pessoas acreditarem é que 90% da equipe do Pressure acabou saindo por conta disso. Pessoas que já estavam na equipe desde o começo da produção, artistas, dubladores, pessoas que realmente estavam do lado, vendo as duas pessoas. Então, foi muito fácil do pessoal acreditar, e até eu também, vendo todo mundo saindo da equipe. Hoje, na equipe do Pressure, só tem 3 pessoas, que é o Zeal, mais outras 2 pessoas que eu não lembro o nome, que acho que são programadores, e que criaram o jogo, começaram desde o início ali, né, das primeiras partes do Pressure, quando lançou. Então, conforme os outros 90% saíram e vendo as pessoas ao redor falando, e até esses 2 que ficaram falando assim, pô, o Zeal ele errou, mas a Ren também não é santa. E aí eu comecei a falar, putz, então eu acho que eu preciso vir aqui e explicar melhor a situação para vocês entenderem o que está rolando. Então, vamos explicar um pouco e resumindo o que aconteceu. No dia 8 de abril, agora de 2026, a Ren acabou soltando um documento de 240 páginas, que é 250 páginas, falando sobre o relacionamento dela com o Zeal. Eu vi todo o documento, eu analisei, vi outras pessoas também falando sobre o documento, pessoas que analisaram, que viram, todas as acusações, todas as coisas, e até pessoas da própria equipe falando, não, ó gente, é isso mesmo, não concordo com a atitude do Zeal, tô saindo fora. E aí então, por conta disso, das pessoas mais próximas e tudo mais, terem visto esse documento, fora que teve um outro agravante. As respostas que o Zeal postou no começo foram muito ruins. A primeira resposta e a segunda, que foi aquele vídeo gravado, as coisas que ele falou foram muito feias de ver e foram feias de ouvir também. Então, muita gente começou a acreditar e falar, putz, o cara, mano, não dá pra concordar com isso. Eu acho que ele precisaria ter soltado todo o contexto, ou ter pelo menos falado, galera, eu vou postar, só me dê um tempo. E ele não ter feito aquele vídeo. O erro dele foi ter feito aquele vídeo chorando, falando um monte de coisa sem sentido e algumas coisas que corroboraram, perdão, até pela parte do que a Ren falou, né? Deu mais credibilidade pra Ren do que tiraria se ele tivesse falado, rapaziada, eu vou, no tempo certo, eu vou postar isso aqui e é isso. Então agora nós tivemos realmente o documento. Algumas pessoas começaram a falar muita coisa, ou a pelo menos falar, ou descredibilizar, tanto um lado quanto o outro. Eu não tô aqui pra isso. Eu não tô aqui pra falar quem tá certo e quem tá errado, porque eu acho que a conclusão, tirando agora tudo que tá acontecendo, é inconclusivo ainda. Tem muita coisa para acontecer. Isso porque, nesse meio tempo, o Zeal aparentemente está hospitalizado. A gente não sabe por quanto tempo ele vai ficar lá, não sabemos por quanto ainda ele vai ficar ali travado, a gente não sabe disso. Então, a gente tem que respeitar, e agora que ele postou mais o lado dele, ele falando que sim, foi uma coisa consentida, sim, teve várias conversas desse cunho antes e depois dos atos que aconteceram na RDC, então é uma coisa difícil, né, de a gente pegar e falar, oh, peraí. E aí eu cheguei naquela conclusão, nem você que tá vendo, nem eu, a gente tava nessa RDC para saber 100% de certeza o que aconteceu entre os dois. Pelo que a Ren pinta e fez um verniz no cara, de que o cara foi realmente um abusador, o cara tava lá fazendo maldade. Só que o Zeal agora postou, com as fotos e tudo mais, 160 páginas de print, de
conversa, fora 60 páginas de uma conversa privada, onde a Rand mandava muita coisa mais 18 pro cara. Mandava muita, sabe, é aquela palavra com P mesmo, mandando os bagulho. Eu não posso nem postar aqui. O documento do Zeal eu não posso postar aqui, porque não, senão o vídeo vai capotar, não tem nem como postar um bagulho daquele. Eu tô postando aí algumas fotos pra vocês, algumas prints, mas, meu Deus, é umas coisas que você fala, caramba, mas, eu fiquei assim, gente do céu, cara, eu nunca vi uma pessoa que passa por todas essas coisas depois agir naturalmente como se nada tivesse acontecendo, ou como se nada tivesse acontecido. Eu acho que pra uma pessoa, quando passa por algo tão traumático desse, e é isso que me pegou e pegou outras pessoas, quando uma pessoa, ela passa por um abuso, passa por esse tipo de coisa, é um evento traumático, é um negócio completamente bizarro. E o problema é que no documento da Rand, tudo isso foi omitido. E aí que me pegou um pouco, e aí que eu fiquei assim, puta, mano. Olha, eu entendo não ter gostado de uma coisa que você fez com alguém, mas isso não te dá direito de você chegar e falar, não, agora eu vou destruir a vida dessa pessoa, vou acabar com tudo, eu vou destruir tudo, porque eu odeio essa pessoa, porque ela é uma merda. Sendo que houve consentimento. Pelo que tem no documento, mais as coisas, as frases, as falas, e até foi afirmado pela própria Rand, depois do que aconteceu na RDC, que ela falou que ela tinha sido abusada lá, mas tem justamente conversas dela sendo completamente tranquila e até pedindo de novo. O que você fica assim, tipo assim, aí eu sei que vai ter gente que vai falar, mas aí, pô, como é que fica? Meu Deus, a pessoa, ela pode não sei o que. Cara, mas o problema é, se a pessoa, ela agiu dessa forma e tava agindo como se os dois já fossem namorados há um tempo, cara, eu acho meio bizarro eu entender de um outro panorama, de uma outra perspectiva que não seja, cara, isso é muito bizarro, é uma situação extremamente bizarra. Então, por conta disso, eu falei, eu vou tirar o vídeo do ar, porque eu não tenho mais tanta certeza, ainda mais que as pessoas estavam perguntando para Rand de toda essa conversa que tinha no privado, e também temos um outro enorme agravante. O problema que está acontecendo agora é o documento que a Rand fez de 250 páginas não está mais disponível, não está mais no ar, foi removido, foi retirado por termos e serviços da Google. E ela falou que vai responder ao documento do Zeal e vai responder a todas as alegações, vai fazer um outro documento. E a gente não sabe quando isso vai acontecer. Então, pessoal, eu tô mostrando pra vocês, e mostrei ao decorrer do vídeo algumas prints e algumas coisas, e eu sei que vai ter gente falando, pô, você deveria ter esperado, você deveria ter não sei o quê. Eu concordo com isso, até peço desculpas. Eu entendo que numa conversa a gente tem que sempre esperar os dois lados, mas quando veio o outro lado, já veio de um jeito muito ruim. E fora que várias pessoas ao redor, é isso que eu quero dizer, pessoas em volta que trabalhavam, que estavam ali, vendo os dois trabalhando juntos, eles acabaram, sabe, ficando do lado da Rand, falando, não, o Zeal realmente acabou fazendo umas coisas meio complicadas. Fora que o documento do Zeal, que é o criador do Pressure, caso você até agora não tenha sacado, ele fala algumas coisas que ele admite algumas culpas também. Ele admite algumas paradas, o que eu achei até bem honesto da parte dele. E aí eu espero que a Rand faça o mesmo. Eu espero que ela admita que teve algumas coisas do documento dela que foram omitidas. Uma coisa, por exemplo, ela acabou vazando as músicas do Pressure, acabou quebrando um contrato de NDA. Isso pra mim já deveria ter sido um alerta gigantesco vermelho pro Zeal não ter tipo qualquer coisa de contato com essa pessoa mais, não ter mais nenhum tipo de relacionamento, tentar alguma coisa. Deveria, sabe, deixar pra lá. Ó, não quero, fica você no seu canto e acabou, né? Mas ele tomou uma outra postura. Ele quis conversar com ela, ele quis trocar ideia com ela, e eles continuaram conversando. E conversando de um jeito que aí é a conclusão que eu tenho nesse vídeo aqui. Por isso que eu decidi falar, não, eu vou tirar aquele vídeo do ar, porque agora que tem o ponto de vista do Zeal, mais as coisas que a Rand foi rebatida, mas o Zeal também, ele tirou algumas coisas e cortou algumas prints pra corroborar com o que ele tava falando, eu começo a entender que é uma situação que os dois acabaram, vamos pôr assim, os dois não sabiam como estar num relacionamento. O que eu comecei a entender parece, e o que me deu a entender, é que os dois nunca namoraram,
conversaram, e os dois ainda, pra completar, talvez, ou estejam, pelo que eu sei que o Zio, ele afirmou, eu não sei da Ren, mas ele é autista, e ela talvez tenha alguma coisa desse tipo. Então, é complicado pra uma pessoa que tem TEA e a outra também, elas entenderem nuances, entenderem percepções, entenderem, sabe, frases, entenderem perspectivas, e eu acho que o grande problema foi, é uma situação que deveria ter sido resolvida ou conversada entre os dois há muito tempo. É uma coisa que os dois já deveriam ter sido trocadas ideias, deveriam ter sido colocadas a limpo, principalmente em questão de relacionamento. Pô, vamos namorar? Vamos ficar junto? Nós vamos estar realmente num relacionamento? Não vamos? O que você quer? Porque o que deu a entender é que a Ren queria alguma coisa séria, mas o Zio, ele falou, eu vi como uma amiga com, sabe, amizade colorida, uma amiga com outras coisas, porque ela mora no Oriente Médio, eu moro na Dinamarca, é uma distância gigantesca um pro outro, por isso que ele não quis fazer nada a mais, pra também não decepcionar, que ele não ia conseguir ir pro Oriente Médio toda hora, e nem ela ir pra Dinamarca. Então é uma coisa, assim, extremamente difícil, fora que também tem essa coisa. Por ela estar no Oriente Médio, perto de zonas de guerra, que a gente tá vendo notícias que estão passando um monte de coisa lá, então eu não tô querendo pôr aqui, estou falando do que está acontecendo. Está acontecendo muitos conflitos lá, e ela aparentemente está numa zona de perigo, o que dificulta mais ainda pra, sei lá, ela sair ou ter alguma coisa ali, né? Os conflitos aconteceram recente, né? Tá acontecendo nos últimos, acho que 4 ou 5 meses. Quando eles se encontraram em setembro, estava ainda ok perto da região dela. Agora não está mais. Então é uma coisa que a gente fica... É mais ainda difícil dessa pessoa ter algum tipo de respaldo ou resposta. Fora que o Zio também, agora que ele tá internado, vai ser mais difícil ainda de ter mais resposta do cara. E agora tá essa briga das pessoas do tipo assim, não, a Ren tá certa, não, o Zio tá certo, não sei o que. E tá essa treta. E eu falo assim, cara, eu acho que os dois erraram. Eu tenho essa conclusão hoje. Mas eu não acho que o Zio, ele fez o que fez com a Ren. Eu acho que realmente ela deu a entender uma coisa, ele deu a entender outra, e os dois entenderam as coisas errado. E aí, quando chegou pelo próprio ponto de vista do Zio, ela pediu, ela que quis, e ela que estava consentindo e falando que eles poderiam estar mais juntos na RDC. E ela queria isso, e ela confirmou isso. E o problema é justamente o pós do RDC. As conversas que eles tiveram tinham um cunho mais 18 de flerte, como se eles já fossem, sabe, extremamente íntimos. E é aí que tem o problema. Parece que ela consentiu, e tem coisas até das marcas que ela tinha falado que eram tipo um presente pro cara. Quando eu vi essas coisas, eu falei assim, cara, aí fica... É difícil, é difícil, eu tenho que engolir aqui e falar assim, pô, realmente não dá pra saber mais, né, o que tá certo e o que tá errado. A única coisa que eu consigo ver que tá certa é que os dois, eles deveriam ter tido uma outra atitude. A parada correta era que eles deveriam ter feito outras coisas, né? A parada correta é que eles deveriam ter agido conforme mais responsabilidade. O Zio, por ser líder de uma equipe, e fora que o motivo da equipe não gostar tanto da Ren é justamente essa coisa da quebra de contrato. Eu acho que o Zio não deveria falar mais com ela por conta disso. Isso em junho, acho que aconteceu em maio, junho, que eles tinham esses papos e ela foi lá e vazou as coisas. O que foi extremamente errado da parte dela. Não é certo fazer uma coisa dessa. Ela ainda faz isso, aí o cara tenta conversar, trocar uma ideia, sabe, resolver, eles se entendem de uma certa forma, e aí eles começam a conversar, trocar flerte, vai no RDC, acontece o que aconteceu, aí uma pessoa não entendeu, a outra também não, eles depois disso continuam falando intimamente sobre o que aconteceu, numa forma extremamente leve, e ela, cara, é difícil, aquelas 60 páginas de conversa íntima é muito difícil de engolir, cara. Então, por isso que eu tô dizendo, vai ter mais coisas ainda no futuro. Ela pode responder, ou sei lá, provar que isso é falso, aí vai não sei o que, aí vai, acontece. Então, fica muito difícil de bater o martelo de falar alguma coisa, pois ainda teremos mais desdobramentos no futuro. Por isso que eu decidi tirar o vídeo do ar e fazer esse aqui. A Ren, né, ela acabou acusando o Zio de ter feito coisas sem o consentimento dela. E aí o Zio tá falando que ela consentiu
pra caramba e mostrou muitas conversas dela consentindo, ou dela falando esses tipos de papo com a pessoa que ela falou que tinha feito algo que ela não queria. Não dá pra saber se ela queria ou não queria mesmo, mas o problema é o pós. Ela falando que eles deveriam até fazer de novo, o que fica um pouco difícil mais ainda de falar quem tá certo e quem tá errado, porque não dá pra saber se é verdadeiro, não dá pra saber se ela tá dizendo a verdade, se ele tá dizendo a verdade, mas o ponto é, como vai ter mais coisas no futuro, e eu sei que vai ter gente falando, meu Deus, Cor, bate o martelo logo em quem tá certo, isso aqui. Pessoal, eu não vou fazer isso. Eu fiz isso no outro vídeo, por isso que eu privei, e acho que a maneira correta é de ser equilibrado e falar, um tá acusando de uma coisa, o outro se defendeu, o outro mostrou, né, o cara que se defendeu, que a Ren tinha feito coisas paias com ele também, e ela tirou algumas conversas do lugar, e aí agora a Ren vai responder, e aí vai acontecer. Como essa coisa vai rolar ainda mais coisas, pessoal, pode ser que venha uma carambada de mais print, pode ser que venha vídeo, pode ser que venha um monte de coisa, a gente não sabe, nem você sabe, nem eu e nem você estava lá pra saber. Acho uma situação extremamente paia, acho uma situação muito bosta. Acusar alguém injustamente é uma merda, eu não vou concordar com isso. E se o cara fez realmente alguma coisa, que ele pague na justiça. Mas se ele não fez nada, que a Ren pague na justiça por ter acusado o cara falsamente. É isso que eu acho que a gente tem que tirar de conclusão. Sinto muito pra quem tava entendendo, pô, mas meu Deus, eu não vou concordar com uma pessoa sendo abusada assim, pelo amor de Deus, eu nunca vou concordar com isso. Também não vou pôr minha mão no fogo por ninguém, eu não vou falar nada, porque o jeito que ele respondeu depois foi um jeito muito assustador, foi meio tipo creepy e tal, você não responde uma pessoa te acusando de abuso dessa forma, você vai lá e responde. Fala, não, ó, ela consentiu, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Se já tinha isso meio pronto, eu entendo, pô, mas o cara tomou um choque, tudo bem. Então tudo isso aconteceu depois, e agora que tem todas essas atualizações, eu fico com a parte de estar inconclusivo, beleza? Eu sei que vai ter gente que vai falar que eu tô errado, que eu tô certo, que não sei o quê, que eu já deveria estar defendendo, mas eu acho que toda a situação deveria ter sido resolvida no privado. Toda a situação não deveria estar a público, porque parece que agora os dois estão conversando por documentos do Google, onde um manda uma resposta de 100 e poucas páginas, o outro vai mandar uma resposta de mais 300 páginas, aí vai ficar um trocando um livro na cara do outro. É isso que parece que vai acontecer. E aí quem tá certo e quem tá errado, eu prefiro ficar com a conclusão de que os dois tiveram um relacionamento de bosta, os dois não sabiam como falar certinho um pro outro o que tava acontecendo, os dois não foram honestos um com o outro, e aí que aconteceu o que aconteceu, né? Mas novamente foi a Ren que deu a porrada primeiro, simplesmente porque ela achou que deveria fazer isso, deveria ter justiça. Sendo que eu acho que na altura do que ela deveria estar pensando, ela deveria ter procurado justiça pelos meios legais, ou pela parte da polícia, fazer denúncia, outro tipo de coisa. Ah, mas ela tá numa zona de risco, não sei o que, piriri, pororó. Tudo bem, mas ainda assim, ela deveria ter procurado alguma coisa para ter respaldo de todas as coisas que ela acabou alegando que o Zio fez. Não duvido que isso não vai parar na justiça. E aí, pessoal, a resposta do que aconteceu mesmo só vai vir daqui 1 ano, 2, 3, vai saber quando. O foda é que agora o cara ficou extremamente tomando essa pedrada. Infelizmente, eu até peço desculpa por ter visto o que aconteceu, fora que as outras pessoas corroboraram. Eu acho que eu deveria falar, pô, não vou fazer nada, vamos ver o que o cara vai falar. E, infelizmente, é isso. Infelizmente, é uma situação que o Pressure agora tá nesse limbo e a gente não sabe o que vai acontecer. Porque vai ter mais respostas no futuro e eu não vou tirar mais nenhuma conclusão precipitada. Se o cara foi inocente, que ele seja, né, inocentado, as pessoas, poxa, recuperem a moral do Pressure e voltem com o jogo e tudo mais. Se ele for culpado, que pague pelo que fez. Mas também, se a Ren mentiu, que pague pela mentira que ela fez também, que é extremamente errado acusar alguém de algo que não fez, beleza? Eu sei que a galera vai falar, pô, você tá no meio do muro, que não sei o quê. Eu tô porque justamente vai ter mais coisa depois, pessoal. Vai ter um monte de parada ainda pra rolar dessa situação. Então, só vim atualizar vocês do porquê eu tirei meu vídeo do ar e porquê que eu acho que eu não vou ficar falando mais ou acompanhar só quando realmente acabar lá no finalzinho. Fala, não, acabou, acabou, não tem mais nada, não tem mais nada. Aí a gente pode trazer um vídeo e conversar com vocês, beleza? Sinto muito mais uma vez, comentem aí o que vocês estão pensando. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima.